Eu agradeço, João Marcos, pelo convite, pelas palavras, né, pela introdução. E eu trago aqui para vocês, né, foi até bom que o professor tenha falado um pouco do tema ao qual eu venho me dedicando nos últimos anos, né, eu diria talvez desde o início do meu doutorado, que é o tema da relação sistemática, portanto filosófica, entre Husserl e Brentano, porque a fala que eu vou trazer hoje, ela é basicamente uma tentativa de contribuir ainda nesse terreno, né? Esse grande terreno da relação Husserl-Brentano. A fala que eu trago tem esse título, que vocês veem aí projetado, né? Sobre a ideação em Husserl e a indução em sentido amplo em Brentano. E eu quero já passar aqui para o primeiro slide para poder oferecer algumas informações de contexto, né? Sobre a fala. Eu trabalho prioritariamente com a relação Husserl-Brentano no âmbito das investigações lógicas e da primeira edição das investigações lógicas, sim, que é precisamente onde essa relação foi filosoficamente mais substantiva, mais firme. Não é? A gente sabe que as investigações lógicas são adaptadas a quadrantes posteriores da filosofia de Husserl, não é, na segunda edição, e é precisamente por conta dessas adaptações que eu tento me centrar na primeira edição, que é quando a relação Husserl-Brentano era mais firme, era mais digamos, rica, não é, do ponto de vista conteudístico, sistemático, conceitual e mesmo metodológico. Sempre que a gente vê Husserl falando das investigações lógicas, a gente vê Husserl caracterizando essa obra como uma obra de começo. Não é? Ele diz que se trata de uma Durchbruchswerk, ou então uma obra de breakthrough, uma obra de incursão, não é? De entrada em um novo campo de pensamento, de abertura de portas para esse novo campo. Não é? E essa mesmíssima obra que faz isso, essa obra que inicia a dita tradição fenomenológica, ela apresenta a fenomenologia com uma definição que é bem sabida, bem conhecida, não é? Dizendo que fenomenologia é psicologia descritiva. Encontramos isso aí no parágrafo 6º, não é? Da introdução ao segundo volume das investigações lógicas. Já essa definição coloca bem aqui o nosso tema à nossa frente, não é? Coloca bem claro o nosso tema. Porque dizer que a fenomenologia é uma psicologia descritiva é colocar na própria definição de fenomenologia termos brentanianos. Não é? O próprio Brentano, mentor filosófico de Husserl, não é? Praticava uma certa psicognose, ou então uma psicologia descritiva que ele entendia, que era o seu método, um método rigoroso e científico para investigações filosóficas. Então, essa definição de fenomenologia já nos coloca perante essa relação relevante entre os dois filósofos, não é? A relação Husserl-Brentano. É uma relação que é investigada já faz muitos e muitos anos, não é? Temos ensaios, obras de exegese, não é, dessa relação que são muito ricos, mas ela não é uma relação exaurida. Tem muita coisa a se investigar ainda nesse ponto, e a minha tentativa aqui é precisamente contribuir de algum modo para aclarar novos problemas, não é, dessa relação. E o que eu quero com essa fala é apenas discutir aqui com vocês sobre os modos como Husserl e Brentano compreendem o conhecimento de universais. Né? Fazer uma análise, não é, dos apoios, não é, das discussões, das relações teoréticas entre os dois acerca desse tema. E eu quero dividir a minha fala aqui em duas partes. A primeira delas dedicada a Brentano, vai ser centrada na teoria da indução de Brentano, e eu quero dar atenção especificamente ao conceito de indução em sentido amplo. A segunda vai ser centrada em Husserl, e nela eu quero dar atenção ao conceito de ideação no âmbito da segunda investigação lógica, e uma leitura da ideação que é feita na sexta investigação lógica, que a coloca no campo das experiências de categorialidade, a interpreta como um ato categorial. Esse é o meu objetivo aqui com vocês. E para começar esse trajeto, não é? A gente pode adotar as primeiras linhas, né, as primeiríssimas linhas da psicologia do ponto de vista empírico, obra de Brentano de 1874, as primeiras linhas do prefácio dessa obra, não é? Em que Brentano nos fala um pouco sobre o que ele quer dizer com empirismo. Não é? Se trata de uma psicologia do ponto de vista empírico, ele professa um certo empirismo, não é? Ele quer jogar alguma luz nisso. E ele diz,
eu trago aqui em tradução minha, não é? Ele diz no prefácio: o título que dei à minha obra a caracteriza segundo objeto e método. Meu ponto de vista em psicologia é o empírico. A experiência apenas vale-me como mestra. Mas com outros, e aí eu grifo, não é? Esse grifo é meu também, não é? Mas com outros, compartilho a convicção de que certa intuição ideal, certa ideale Anschauung, é perfeitamente compatível com esse ponto de vista. Uma interpretação recorrente dessa passagem diz para a gente basicamente que a epistemologia de Brentano, por mais que se apresente como um empirismo, não deve ser entendida como um empirismo clássico, um empirismo padrão, como um empirismo moderno. Não é? Quer dizer, não se trata apenas de um tipo de aposta em um modelo de conhecimento factualista, puramente indutivista, que lida só com probabilidades. Não é? Não se trata disso. Se trata também de um empirismo que, além de atentar à experiência, tomar a experiência como mestre, abre espaço para essa dita intuição ideal, ou para uma certa experiência de cognição, de intelecção imediata de necessidades, não é? Daquilo que é apodíctico, daquilo que vale por princípio. Então, esse empirismo um pouco híbrido do Brentano é o nosso ponto de partida aqui. Um empirismo que merece esse nome, mas abre também espaço para que a gente entenda que entre as nossas possibilidades de conhecimento há intelecções de necessidades. Isso se expressa de maneira bem clara em uma distinção conceitual que Brentano vai fazer tardiamente, que é essa que eu registro aqui ao fim do slide, entre duas formas básicas de indução. Brentano vai basicamente dizer que há uma certa indução em sentido estreito ou estrito, se vocês quiserem, não é? Mas há também um outro tipo de indução, que é a chamada indução em sentido amplo. Sim? E convém que a gente examine aqui o que ele quer dizer com essas palavras. Vejam lá. Flávio? Acho que o Flávio travou, né? São em curso? Estou sendo travadinho. Desculpa. A minha conexão foi travada, certo? Pode continuar. Tá, porque aqui havia aparecido que ela tinha sido cortada. Imaginei que eu tivesse caído por completo. Travou em que ponto, João Marcos? Você estava começando a falar da... Eu estava no início do slide, né? Isso. Essa indução em sentido estreito. Você tinha começado a passar para explicar qual era a relação, né? O modo como você e Brentano tratava a questão. Certo. Eu vou retomar aqui do início desse slide para tentar recuperar a clareza, né? Então, não deixar as ideias serem apresentadas. Bem, o que eu estava tentando dizer é que essa noção de indução em sentido estreito ou estrito, não é? É a nossa noção um pouco mais, digamos, comum, não é? Padrão de indução. Se trata daquele tipo de aposta num modelo de conhecimento que parte dos particulares, os observa, não é? Com muito escrúpulo, com muita atenção, segue generalizando ou abstraindo as propriedades mais recorrentes desses particulares e chega ao final dessa abstração gradativa, sistemática, não é, a uma certa generalidade, a uma certa constatação geral, que é, obviamente, uma constatação indutiva, não é? Então, indução em sentido estreito é isso: partir das constatações dos particulares, abstrair gradativa, sistematicamente, as suas propriedades recorrentes e construir certas constatações, ou certos conceitos, né, constatações gerais ou conceitos a partir disso, ao fim da análise. O que a gente sabe, não é, e as epistemologias do século XX foram trazendo isso de fora a fora, com muita clareza, não é que as conclusões desse tipo de procedimento são fundamentalmente probabilísticas. Não é? O que isso quer dizer?
se eu chego a conclusões por uma generalização da experiência, a partir de dados concretos, as minhas conclusões sempre vão vir a reboque de um conjunto de observações limitado. Não é? Então, qualquer observação de um caso não observado ainda, qualquer observação futura, não é, pode colocar em xeque isso que eu concluí até aqui. Pode me trazer informações novas, exigir que eu alargue um pouco o conceito que eu estou propondo, exigir que eu corrija algum elemento desse conceito, exigir que eu, portanto, reveja, no limite até mesmo elimine, não é, as conclusões que eu tinha tido. Então, as conclusões desse procedimento são fundamentalmente probabilísticas. Elas nunca são decisões de princípio. Elas nunca fecham as discussões de uma maneira última, não é? De uma maneira cabal. E é por isso que nós dizemos, e Brentano emprega esse termo, não é, que é de origem kantiana ou positivista, nós dizemos que aí, a partir desse procedimento, a gente chega apenas a certas leis de sucessão. Quer dizer, são leis que me mostram como se sucedem, como ocorrem, como se encadeiam, como se seriam ou serializam, não é? Fenômenos concretos do mundo. É o máximo que eu posso conseguir com essa indução. Observações probabilísticas ou leis de sucessão. E a gente pode colocar aqui um pequeno exemplo no terreno da psicofísica, das sensações, não é? Para deixar isso às claras. Uma boa psicofísica pode chegar a uma determinada proposição que associa, por exemplo, um certo estímulo periférico, como um comprimento de onda, a evocação ou a produção de uma sensação como a sensação do vermelho. E aí, tudo bem, o psicofísico pode replicar isso em diversos protocolos experimentais, ele pode estudar isso com diversos sujeitos experimentais, ele pode produzir uma massa de dados empíricos que corrobora essa afirmação de que sim, vale como uma lei psicofísica, que a estimulação, comprimento de onda X, gera a sensação de vermelho, não é? No sentido psiconeural, no sentido psicofisiológico. Agora, essa lei psicofísica, por bem respaldada que ela possa ser, não é? Ela vai ter exceções. É bem isso que eu quero mostrar para vocês. Não é? Todas essas leis empíricas, assim respaldadas, têm exceções. Essa também vai ter. Basta que eu esteja lidando com um determinado sujeito que tem cegueira a cores, que tem algum tipo de malformação congênita na estrutura ocular ou então no nervo óptico, não é? Algum lesionado, alguém que tem uma lesão no nervo óptico, alguém que tem um problema nos centros corticais de processamento, não é? No córtex visual, por exemplo, alguém que tenha quadros psicopatológicos que envolvam alucinações negativas, uma grande quantidade de casos. Portanto, se para uma massa de indivíduos vai valer que a apresentação do estímulo vai trazer a sensação, para alguns outros não vai valer, porque eu vou apresentar o estímulo e a sensação não vai aparecer. Uma quantidade de contingências como essas. Né? Isso mostra bem o que essas leis empíricas são. Elas são leis de probabilidade, elas são leis de escopo limitado, elas são leis materialmente fundadas, mas nunca propriamente universais. Não é? A palavra universal nelas é empregada com uma certa timidez, não é? Se a gente quiser tomar a palavra a sério. Né? São generalidades no sentido de abstrações gradativas da experiência. Agora, como eu disse, Brentano não lida só com isso, obviamente. Né? Brentano não quer resumir os seus modelos de conhecimento ou sua epistemologia a esse tipo de cognição. Ele nos fala também da tal indução em sentido amplo. Não é? E aqui eu trago para vocês um fragmento de um texto póstumo de Brentano, não é? Que foi escrito em 1903, chamado Neither Metamorphotic Island. A gente pode, em tradução espontânea, chamar esse texto de Abaixo com os Preconceitos, então Abaixo os Preconceitos, né? É um título um pouco incendiário, assim, né, de conclamação. E nele, Brentano nos diz o seguinte sobre a tal indução em sentido amplo, que é um outro modelo, né, de entendimento do geral ou do universal. Ele diz aqui, e eu trago em tradução também de minha responsabilidade, nós exercitamos uma indução em sentido amplo sempre que produzimos o conhecimento de uma lei geral a partir de um fato da experiência, mesmo quando isso ocorre sem qualquer procedimento inferencial, dado que antes o fundamento, não é, esse piso, esse grund do fato, reluz para nós a partir do conceito apercebido imediatamente e com clareza. Não é? Então, o que Brentano diz aí nessas poucas linhas
de uma maneira ainda muito programática, certo? Né? Mas o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que ele concebe uma certa maneira de compreender o ideal, ou, para usar um termo um pouco mais apropriado ao jargão dele, não é um termo não tão husserliano. Há maneiras de nós conhecermos esse universal que podem ser entendidas como uma intelecção imediata, como uma intuição, como uma constatação pronta e direta dessa universalidade, não é? E que não precisa se apoiar na variação de casos ou na variação de observações, não é? Para ser entendida. É um procedimento distinto. É um procedimento que envolve uma experiência concreta, uma constatação de conceito e uma intelecção de uma lei necessária. Claro que ele não está explicando tão bem assim, para a gente o que isso quer dizer. Ele está enunciando uma tese, ele não está desenvolvendo um método, não é? São poucas linhas para uma reivindicação muito pesada. Mas a gente tem que ter isso em vista. Não é uma indução no sentido padrão, que a gente acabou de discriminar agora há pouco, não é? É uma espécie de intelecção de necessidades, uma intuição imediata de necessidades. Por que o Brentano chama isso de indução ainda? É uma coisa que pode desencaminhar, não é? Se ele está propondo um novo modelo de conhecimento, por que ele chama de indução? Pelo que me consta e pelo que me parece que a literatura especializada comenta também, não é? Ele só preserva o termo indução porque continua sendo um modelo em que eu chego a partir dos particulares no geral. Como o movimento ainda é particular geral, parece que ele está confortável com o uso da expressão indução. Mas tem uma outra passagem que eu trago para vocês aqui também e traduzo, não é? Que vem das preleções tardias, não é? Do século XIX, sobre psicologia descritiva, de 1889 e 1890. E aqui, nesse fragmento, Brentano explica um pouquinho melhor do que se trata nessa intelecção de necessidades, não é? Ele diz que o tal psicólogo descritivo, né, aquele que exerce o método que o próprio Brentano põe à frente, tem, e aí eu sigo na citação, não é? Onde a necessidade ou impossibilidade de união de certos elementos se aclara a partir dos próprios conceitos, ele tem de aprender intuitivamente essas leis gerais. E ele segue dizendo, não há, a rigor, poucos desses casos. Em parte, há aqueles nos quais se trata de elementos puramente distincionais, em parte, aqueles nos quais se trata de elementos separáveis, não é? Parágrafo 7º da seção 3ª do texto. É um texto que nos põe alguns desafios aqui, sobretudo na segunda frase dele, não é? Porque quando o Brentano começa a querer explicar um pouco melhor o que é essa tal indução peculiar que ele traz, ele evoca termos de uma outra parte da filosofia dele, que é uma mereologia, não é? É uma doutrina, uma teoria de partes e todos. Em filosofia, de modo geral, quando a gente fala mereologia, a gente se refere a essas doutrinas que refletem, não é, sobre relações parte-todo. Nessa obra mesmo, na Psicologia Descritiva, Brentano desenvolve essa mereologia muito bem, mas ela também é presente na psicologia do ponto de vista empírico, não é? E aí, para que a gente possa voltar para a citação e lê-la com qualidade, não é? Eu acho que é importante fazer um pequeno excurso só para a gente conceituar essas duas noções mereológicas que ele cita ali, não é? Para a gente desenvolver essas noções e voltar e ler qualificadamente. Vejam lá. Ele diz que entre essas relações que a gente pode compreender intuitivamente a partir dos conceitos, há algumas que se explicam por elementos puramente distincionais e outras que se explicam por elementos separáveis. Vamos ver o que é isso. Vamos tentar entender o que é isso, não é? A noção de elemento ou parte separável, na mereologia de Brentano, isso vai estar presente em Karl Stumpf, vai estar presente em Husserl também, na terceira investigação lógica, é um conceito que faz escola, não é? Essa noção de elemento separável é uma noção de parte em um sentido bem concreto, bem material e mundano, não é? Uma parte, um elemento separável, é aquela que originalmente inere em um certo todo, é parte de um certo todo originário, mas pode ser destacado ou retirado desse todo sem que ela desapareça por isso, né? Sem que ela seja destruída, sem que o todo também seja destruído. Quer dizer, eu posso retirar concretamente, extirpar, separar, trazer para fora essa parte e colocá-la ali como um novo todo agora, né? Como uma parte isolada ou separada. A gente pode encontrar diversos exemplos para isso, né? A gente pode falar de um tijolo que é retirado de um muro ou de uma parede, não é?
lá estava esse tijolo compondo a totalidade muro ou parede, eu o retiro e ele resta como uma parte destacável, não é? Uma parte independente desse muro, que é autonomizada nesse meu gesto, né, de retirá-lo. Posso entender que o trabalho do anatomista faz isso, não é? Quando ele faz uma dissecção em um centro anatômico, ele separa um certo órgão, ou então um certo membro de um corpo, ele destaca aquela parte, ele separa do seu todo originário, né, e a põe como parte independente. Os exemplos são os mais variados, né? O fruto de uma árvore, que eu retiro da totalidade a árvore a qual ele pertencia, não é? Tenho como dado independente em mãos. Diversos são os exemplos. Mas partes separáveis são essas, que saem de seus todos originários e se preservam como existentes ou subsistentes. Os elementos ou partes distincionais, no entanto, são precisamente partes que não podem ser tratadas assim. São partes que eu não consigo tirar concretamente dos seus todos originários. Porque se eu fizer isso, eu vou destruir possivelmente ambas as coisas, né? Não só a parte, mas também o todo. São partes que são inextricavelmente, não é, atreladas aos seus todos, mas que eu posso, na melhor das hipóteses, distinguir, reconhecer como partes individuais. Se eu não posso separá-las, eu pelo menos posso identificá-las como partes. Elas continuam inerindo, elas continuam pertencentes àquele todo, mas eu posso identificá-las como partes daquele todo. A gente pode encontrar isso, por exemplo, em relações brilho e cor. Não é? Toda nuance de brilho depende de uma certa aparição ou um certo aparecimento cromático para se dar. E eu posso pegar, digamos, um vermelho e descrevê-lo como um vermelho mais brilhante, mais opaco, intermediário. Quer dizer, eu posso identificar que existe alguma coisa especial no vermelho que se chama brilho. Identificar esse brilho como uma parte do aparecimento vermelho. Não é? Mas eu não posso retirar o brilho do vermelho. Eu não posso pegar, como fiz com o tijolo e o muro, né? Tirar o brilho, colocar aqui a parte, dizer aqui está brilho, vamos descrever isso, e aqui resta a cor, sem uma nuance de brilho, maior ou menor. Isso nem como ficção psicológica presta, não é representável um cenário como esse. Então, eu tenho de reconhecer que o brilho é uma parte consubstanciada no todo cromático, não é? Que pode ser distinguida ou distinta, não é, nesse todo, mas que não pode ser separada dele. Não é? Mesma coisa com um timbre e uma nota musical. Alguém toca uma nota dó no violão. Essa pessoa pode tocar com a parte um pouco mais fofa do dedo, não é? Um pouco com a pele, e aí a gente vai ter uma nota dó com um timbre um pouco mais aveludado, um pouco mais robusto. Ou então a pessoa pode tocar com uma palheta, com a unha, ou qualquer coisa assim, pode trastejar. E aí a gente vai ter uma mesma nota dó com um som instalado. Não é? Ora, o timbre mais instalado ou mais aveludado é uma parte distincional ou que pode ser distinta na totalidade sonora, mas não pode ser separada, do mesmo modo que o brilho em relação à cor. Então a gente tem aqui esses dois conceitos, né, essas duas noções. E o que Brentano propriamente quer? Vamos reler a citação. Ele diz: o psicólogo descritivo tem onde a necessidade ou impossibilidade da união de certos elementos se aclara a partir dos próprios conceitos, de apreender intuitivamente essas leis gerais. O que ele está trazendo para a gente aí em fundamento? Ele está trazendo que o tal procedimento de indução em sentido amplo envolve a constatação de um certo fato, a apreensão de um certo conceito que preside esse fato e uma análise dos elementos que esse conceito encerra em si e das relações mereológicas desses elementos. Essa é a reivindicação aí e esse é o recurso sistemático. Como que a gente pode estruturar isso aqui de maneira um pouco mais didática, não é? A explicação da tal indução em sentido amplo em Brentano vai nos trazer esse, digamos, passo a passo, esse conjunto de extratos ou procedimentos para o método, não é? O psicognóstico ou psicólogo descritivo parte de um certo fato ou fenômeno singular e tenta, a partir desse fato ou fenômeno singular, entrever um certo conceito, não é? Uma certa noção estrutural ou geral do que está definindo ou presidindo aquele fato. Pois, uma vez que ele o faça, ele busca discernir quais são os elementos que esse conceito encerra no seu todo unitário. De que esse conceito se compõe propriamente, o que ele implica, o que ele exige, o que ele traz em si, não é? Em sua unidade.
ele discerne as relações mereológicas que são próprias desses elementos. E, ao cabo disso, ele intui relações, não é? Ou então, ou melhor, ele intui, a partir dessas relações, certas leis gerais, certas leis universais para aquele fato ou para aquele fenômeno. Para que isso não fique de uma maneira tão programática, meramente seriada, assim, nesses passos, eu quero tentar preencher isso com um exemplo, não é? Que não é um exemplo propriamente do Brentano, não é? Mas se apoia em outros exemplos aparentados que o Brentano traz e serve para os nossos propósitos aqui. Eu quero tentar ilustrar esse procedimento de indução em sentido amplo a partir de uma psicologia descritiva dos estados de ânimo, não é? Em especial dos sentimentos de raiva. E com isso eu vou encaminhando aqui para o arremate, né, dessa parte sobre Brentano. Do que se trata quando alguém quer fazer uma psicognose ou uma psicologia descritiva de um estado afetivo como a raiva? Se trata do seguinte passo a passo. O indivíduo parte, o psicólogo, não é, parte de uma experiência concreta ou contingente de raiva, que um certo sujeito X teve em um contexto Y, em um tempo Z, ou, enfim, em quaisquer determinações factuais que você quiser listar. Eu parto dessa experiência contingente de raiva e eu busco, a partir dela, em apoio sobre ela, não é, refletir sobre o que parece ser característico de experiências de raiva em geral. Eu não estou tão interessado no fato psicológico concreto, mas eu estou interessado numa espécie de racionalidade, numa espécie de conceito, numa espécie, digamos, de estrutura geral que vige naquele exemplo, não é? Então eu quero partir da raiva em concreto para refletir sobre a raiva em geral. Pois, uma vez que eu faço isso, eu posso notar que experiências de raiva, elas sempre têm, na sua totalidade, pelo menos duas dimensões. Uma dimensão propriamente empática, não é? Ou então uma dimensão afetiva, uma dimensão sentimental, que vai me permitir reconhecer aquele estado de ânimo como um estado raivoso, mas envolve também certos componentes representacionais. Isso quer dizer, eu vou ter que ver com percepções, com rememorações ou com fantasias de certos objetos que são os, digamos, objetos dos quais eu tenho raiva. Não é? Sempre que eu me vir concretamente tendo raiva de algo, vai ser raiva em relação a algo percebido, raiva em relação a cenas ou situações rememoradas, raiva em relação a algo concebido em fantasia, uma antevisão ou uma previsão minha, não é? Ou qualquer coisa do tipo. Mas eu poderei constatar nessa unidade conceitual da experiência de raiva elementos fundamentalmente afetivos e elementos representacionais. Não é? E aí eu devo passar, então, para poder ver quais são as relações mereológicas entre esses elementos. Eu vou notar coisa muito simples. Não é? Tese, inclusive, que é vivificada por Russell na quinta investigação lógica. Não é? Brentano já reivindica que é algo que ele herda. A saber, eu tenho relações bem diferentes, não é, entre esses dois termos. Porque os elementos representacionais, eles são completamente independentes, voltem ao conceito de independência que eu acabei de apresentar, não é, de partes independentes na mereologia, não é, porque é isso que está sendo dito aqui. Os elementos representacionais, eles são completamente independentes de qualquer tipo de implicação afetiva. Quer dizer, eu posso perceber algo sem necessariamente estar afetivamente envolvido com esse algo. Eu posso me representar, não é, lembrar, posso fantasiar sobre algo sem estar envolvido afetivamente com esse algo. Então, a representação é independente em relação a essa cota afetiva. Mas o contrário não se dá. O contrário é uma relação de dependência. O contrário é uma relação puramente distincional, não é? Quer dizer, eu vou ter, sempre que estiver com uma consciência emocionada, eu vou ter uma dependência dessa emoção em relação a componentes representacionais. Aí que está o ponto. Né? A raiva é objetal, ela é dirigida a, ela é intencional, não é? Ela tem um correlato objetivo. Então eu noto, vamos refazer o passo a passo. Eu parto da experiência concreta, reflito sobre o conceito, busco discernir os elementos implicados na unidade do conceito, estudo as relações mereológicas. Noto que há essas relações mereológicas. Uma parte é independente, a outra é dependente. O que eu posso intuir a partir disso? Eu intuo, não é, uma determinada lei, eu estou perante uma determinada lei psicológica, no entendimento brentaniano, não é, que me mostra que estados de ânimo são necessariamente fundados em representações. Né?
são estados que dependem, em concreto, de uma intencionalidade representacional que os oriente, não é? Que os viabilize. Então, a gente tem aqui na tal indução em sentido amplo um procedimento intuitivo, um procedimento de intuição de propriedades necessárias a partir de nexos conceituais, uma cognição do apodítico, não é? Do necessário. Esse é o nosso ponto aqui. Não é aquele mero empirismo moderno, não é? E aí a gente pode buscar concluir essa passagem por Brentano precisamente dizendo isso, não é? Brentano defende essa capacidade de intuição ou intelecção imediata dos universais, e o principal recurso para ele tentar aclarar isso são recursos mereológicos, são reflexões sobre parte toda. E, interessantemente, Brentano não assume nenhuma posição, e que isso seja posto em perspectiva, não é? Nessas obras consultadas, nesses recursos que ele traz para a gente aqui, não é? Na bibliografia estudada nessa parte da pesquisa, ele não traz nenhum recurso que permita que a gente entenda o universal como uma objetualidade, não é? Ou então como um ente, ou então como algo existente. Ele não traz a essa universalidade nenhuma dimensão ôntica ou nenhuma dimensão objetual. Isso é uma coisa bem peculiar. Ele, na verdade, acaba dando exemplo disso que Humer, não é? Wolfgang Humer, na verdade, diz em um ensaio de 2019, não é? Ele diz que Brentano em nenhum momento admitiu a existência de universais, não é? Em nenhum momento, quer dizer, no todo de sua carreira propriamente, não é? E em vez disso ele se apoiou em princípios mereológicos para endereçar problemas clássicos de ontologia, não é? E aqui no nosso caso de gnosiologia até, não é? Sobre essa intelecção ou cognição possível da universalidade. Pois, chegamos então a um ponto geral em que Brentano não reconhece a objetualidade do universal. Brentano não postula a entidade no sentido do ser ente, não é? Ou do estatuto ôntico do universal. Brentano não fala de existência de universais. Ele não dispõe sobre esses assuntos quando discute a sua teoria da indução. E com isso eu concluo o que eu quero propriamente trazer sobre Brentano, não é? Para que eu tente passar aqui na sequência com vocês para Husserl como alguém que, em alguma medida, herda dessas teses, não é? E dialoga bem com elas. E aqui eu vou me centrar na segunda das investigações lógicas, não é? Porque a tese de Husserl, ou as teses de Husserl sobre o conhecimento de universalidades, elas são postas principalmente nessa investigação, não é? Há um eco na sexta, há uma discussão que passa pela sexta também, a gente chega a ela daqui a pouco, mas elas são postas principalmente na segunda, que é onde Husserl está tentando desenvolver uma crítica das doutrinas empiristas da abstração e também das empírico-psicológicas do seu tempo, não é? Ele discute muito com certos novos humeanos, não é? Que são psicólogos do seu tempo. Ele quer fazer essa crítica das teorias empiristas da abstração, mas ele quer alicerçar também o que é chamado em fenomenologia e na fenomenologia ortodoxa inicial, não é? De uma doutrina das espécies. Depois a gente vai encontrar rebatizada, não é? No jargão husserliano como uma doutrina de essências. Pois, é nessa segunda investigação lógica que está o nosso ponto. A gente vai encontrar Husserl fundamentalmente falando de um conjunto de experiências que a gente pode ter, que ele expõe de uma maneira muito rica em termos descritivos, não é? E que nos faz passar das experiências perceptuais mais básicas, mais concretas, para as cognições do universal, para as intelecções do universal. E a gente começa com uma percepção sensível, não é, de um objeto transcendente, bem padrão, bem simples, bem como essas tantas que Husserl evoca quando busca exemplos, né, para suas ideias. Sabidamente, Husserl traz muitos exemplos calcados na experiência perceptual, né? A gente conhece isso pela literatura primária. E não vai ser diferente aqui. O que o Husserl vai fazer, basicamente? Ele vai dizer que eu posso começar essa descrição das experiências concretas como as cognições universais, as intelecções universais, não é? Eu posso começar isso descrevendo uma mera percepção de um objeto transcendente, uma percepção sensível. Por exemplo, eu posso usar essa garrafa de água aqui como um dado, não é?
Quando eu me dirijo em uma percepção banal, como essas, não é? Aqui no caso uma percepção visual, sobre a maneira, quando eu me dirijo a um certo objeto transcendente, o que eu vou ter é um exemplo clássico daquilo que o Husserl chama de estrutura do alumbramento. Não é? Eu vou estar, do ponto de vista intencional, dirigido a uma unidade objetual, mas essa unidade objetual sempre vai ser dada por meio de um conjunto de nuances, lados, perfis. Não é? Ela vai se sombrejar, ou sombrear, ou nuançar, ou perfilar perante os meus olhos. A identidade garrafa, a unidade garrafa, sempre é dada por visadas parciais. Eu sempre vou vê-la por um ângulo, não é? Um ângulo que vai ressaltar esses aspectos aqui, essas propriedades aqui, mas não essas, ou essas, ou essas. Se eu mudar perspectivisticamente, eu vou ter acesso a propriedades que eu tinha perdido antes, não é? E que agora eu tenho, mas eu vou perder aquelas que eu tinha visíveis agora há pouco. Se eu for fazendo todas as variações, as mais inventivas possíveis da perspectiva da garrafa, eu vou tendo sempre exemplos disso. De que algo me é dado, mas no mesmo compasso, algo não me é dado, no sentido de uma constatação direta e imediata do objeto. Não é? Eu tenho perfis presentes e perfis ausentes. Eu tenho perfis imediatamente apreendidos e apreensíveis e perfis, em alguma medida, presumidos, não é? Co-dados, mas não diretamente dados. A unidade da garrafa, ela é um exemplo fenomenológico disso, que é um clássico em filosofia, tanto quanto a gente entende o termo nos marcos ocidentais, não é? Ela é um exemplo clássico da estrutura unidade-multiplicidade. Há uma unidade objetual que se nuança ou mostra ou perfila ou adumbra por meio de uma quantidade vertiginosa de aparências, ou então de modos concretos de doação distintos. Pois, o meu interesse, no entanto, ele está voltado para essa unidade objetual, na minha percepção. Eu não tenho nenhuma espécie de, digamos, foco atencional dirigido, voluntário, que promova grandes alterações aqui. Eu advirto, ou então eu lido diretamente com a unidade objetual, nessas suas nuances ou aparições parciais. Agora, eu posso operar aí uma alteração, disse você na segunda investigação. Eu posso me voltar a essa garrafa e, de repente, tentar focar a minha atenção, pontuar com mais clareza uma propriedade dada nela. Não é? Posso me interessar pela propriedade do preto da tampa, não é? A coloração preta ou negra da tampa. Eu posso, portanto, focar o meu olhar aqui, para descrever melhor essa qualidade, para mostrar como ela aparece para mim, se ela parece mais nítida por conta da perspectiva das relações de luminosidade, se ela parece menos distinta, não é? Caso eu mude a posição relativa do objeto. Eu posso descrever um momento ou uma parte da totalidade garrafa, uma propriedade, um atributo. Agora, quando eu faço isso, fenomenologicamente ocorre uma clivagem interessante, porque o que antes era a totalidade objetual vira uma espécie de pano de fundo, vira uma espécie, digamos, de base ou suporte objetual para que a visada da propriedade ocorra. Não é? O que antes era o tema ou o interesse fundamental da minha intencionalidade vira um pano de fundo e o objeto propriamente dessa minha percepção especificada passa a ser apenas o atributo ou a propriedade. É essa propriedade, esse atributo que eu viso em destaque a partir do pano de fundo objetual geral. Mas é uma experiência completamente distinta, não é? Eu fiz aí um destacar pela via da atenção de uma característica do objeto como um todo. E o correlato intencional da minha atividade já não é mais o objeto como um todo, é essa característica destacada. Isso também vai se adumbrar, isso também vai mudar, não é? Eu ainda estou no âmbito de factualidade, isso também vai mudar de nitidez, vai mudar de contornos, vai mudar de brilho, vai ter propriedades fenomenais que se adumbram tanto quanto as propriedades da garrafa agora há pouco. Eu posso dizer que a propriedade pontuada pela atenção se adumbra tanto quanto o objeto em que ela é inere. Quer dizer, tudo o que muda. A gente está num plano de factualidade ainda. Agora, há ainda uma terceira maneira de falar sobre a relação com a garrafa. E aqui a gente tem um corte, né? Aqui a gente tem um salto. Se antes eu estava relacionado à garrafa como totalidade objetual, se depois eu pus essa totalidade objetual como base e destaquei uma propriedade, me relacionando com essa prioritariamente, agora o que eu tenho, que eu pretendo fundamentalmente,
é refletir não mais sobre esse negro ou esse preto aqui, enquanto coisa que se alumbra, enquanto dado contingente, enquanto coisa que se nuança ou muda de aparências. Eu quero refletir sobre isso como espécie. Eu quero refletir sobre a espécie do negro, sobre a espécie da cor preta, sobre a espécie, ou o conceito, o último, né, a essência, a ideia dessa tonalidade cromática. Né? E isso muda completamente o cenário do ponto de vista fenomenológico, porque eu já não estou mais envolvido com o concreto nem como o principal foco da minha atenção, nem como algo que me traz uma parte menor, que é também foco da minha atenção. É um terceiro caso completamente distinto dos dois anteriores. Os dois anteriores se resolviam no concreto. Esse terceiro caso não. Ele se apoia no concreto. Se apoia no concreto para alçar, não é, visadas mais largas, para se voltar para outro tipo de questão, outro tipo de correlato. Portanto, eu me apoio no negro contingente, na coloração preta contingente, para visar a sua espécie, não é? Para visar a sua ideia. Me apoio na contingência, me apoio na factualidade, me apoio em um aqui e agora, não é? Para visar algo que não pode ser descrito desse modo. Algo que não é contingência, algo que não é aqui e agora, algo que não é factualidade, algo que não é concreto, mas um abstrato, uma espécie, uma essência, uma ideia. É precisamente essa relação, não é? Você nos fala dessa relação de sich auf etwas stützen, não é? Desse apoiar-se em, esse apoiar-se no concreto para visar algo que já não é mais concreto, não é? Mas sim uma pura identidade, uma pura forma que preside um dado concreto e que define a sua extensão. Não é? Quando eu digo que define a extensão, eu digo esse sentido forte. Define não só as possibilidades concretas da coisa factual, mas define também seus limites. Tá? Definir a extensão é isso, é fazer um traçado. É dizer, aqui dentro vigem tais possibilidades, fora disso, nada. Esse é o ponto fundamental. Então, lidamos com espécies ou essências nesse conceito, não é? Nesse contexto, perdão. Que Husserl, aí sim, diferentemente de Brentano, reconhecerá como objetualidades. Eu disse a vocês ao fim da exposição sobre Brentano, não é? Que ele não entificava, ele não tornava real, ele não objetificava ou objetualizava as universalidades. Husserl o faz. Husserl acredita fundamentalmente que nós lidamos com objetualidades de tipo próprio quando nós lidamos com essências ou ideias. Não é? Em Ideias 1, ele vai chamar isso inclusive de objetos eidéticos, não é? Bem ali pelas divisões iniciais da obra. Então são objetualidades distintas, são objetualidades especiais. Objetualidades autóctones de tipo próprio, não é? Que não se confundem com o factual. E do mesmo modo que há objetualidades especiais, os atos que avisam também são especiais. São aquilo que Husserl vai chamar de ideação, visada específica, ou então, mais adiante, não é visão de essência, intuição de essência. Quer dizer, para um objetual específico, no sentido de um objetual que é espécie, para um objetual ideal, não qualificam como vias de acesso a ele atos como as percepções concretas, não é? Atos como as percepções contingentes ou as intuições empíricas. Há que haver um outro tipo de ato, um outro tipo de visada, que é especializada, não é? E que é qualificada, por princípio, para visar esse tipo de objetualidade distinta. Há intuições concretas ou empíricas para fatos, mas há ideações para ideias, visadas de essência ou de espécie para essências ou espécies. Então, há uma distinção, como se ele diria mais tarde, no ético-noemática, não é? Mas há uma distinção no âmbito do correlato ao objeto e do ato ou da visada, não é? Que ele está postulando aqui, não é? Que ele está trazendo para a gente. E esse é o ponto fundamental aqui, não é? Eu quero começar a encaminhar, eu acho que eu estou perigando a exceder um pouco do tempo que me foi destinado, né? Mas eu estou, de fato, prestes a concluir, se eu exceder não vai ser tanto. Eu quero recorrer só a um esforço que Husserl traz na sexta investigação lógica,
que é de clarificar um pouco a natureza desse ato. Acabei de dizer, não é? Há uma objetualidade de tipo especial e há um ato de tipo especial. Mas, ora, que ato é esse, Flávio? Bem, na sexta investigação, o Russell vai trazer para a gente elementos, não é, que aproximam esse ato da esfera categorial. Portanto, de um tipo peculiar de consciência que ele vai descrever nessa sexta investigação lógica, não é, como sendo uma consciência, passem aqui após a citação, que eu leio daqui a pouco, não é, para as partes do fim do slide, né. Ele vai descrever essa experiência categorial como uma experiência que não tem a ver propriamente com os dados sensíveis, mas com certas formas, certas categorias, certos nexos ou sentidos que eu posso entrever nos dados sensíveis. Não é? O categorial diz respeito a um puro entendimento, então diz respeito a um outro tipo de ver, um outro tipo de intuição, que é de certos estados de coisa, ou então de certas circunstâncias, ou relações, ou estruturas, que estão nos sensíveis e que se afirmam a partir dos sensíveis, mas que não são sensíveis. Tá? Esse é o grande ponto. E ilustrações para essa experiência categorial propriamente, elas são dadas ao longo da sexta investigação lógica por diversas vias, né? Mas eu quero recuperar aqui só duas classes que eu particularmente acho muito elucidativas, né? Que são conectivos lógicos e formas judicativas. Né? Especificamente essas duas classes de exemplos dão conta do recado breve, de maneira breve, bem rapidinho. Pensemos, por exemplo, em conectivos lógicos, não é? Eu posso centrar a ideia em um conectivo específico, que é o da conjunção. Quando alguém formula uma expressão complexa, tal como casa e carro, eu noto que o meu entendimento, se eu estiver em condições de entender, não é? O meu entendimento dessa expressão, ele não vai se esgotar nas minhas possibilidades sensíveis. Não é? Quer dizer, se eu estou, digamos, perante a tal casa e o tal carro, e a pessoa diz casa e carro, e eu tenho todo o contexto para poder preencher as significações dessa expressão complexa, não é? De entender do que a pessoa está falando, portanto. Ora, eu vou notar que a sensibilidade me respalda para entender só parte do que está dito. Eu vou ter uma percepção possível, mesmo que nuançada e incompleta, do que é a casa em questão. Eu vou ter uma percepção sensível, mesmo que nuançada e incompleta, do que é o carro em questão. Mas não tem sensibilidade para o e, para a conjunção, para o elemento lógico aí, que me permite entender que eu estou fazendo referência a um conjunto, né, de dois elementos. Essa conjunção, esse conectivo lógico, não tem cor. Não é? Ele não tem cheiro, ele não tem peso, ele não brilha. Ele não é um dado da sensibilidade. Esse conectivo lógico, eu devo poder vê-lo ou entendê-lo por um outro tipo de desempenho da consciência, que é um ver, é um entender, mas não é sensível. Não é? Eu entrevejo o nexo categorial, eu entrevejo e eu intuo essa relação, ou essa organização dos dados sensíveis, mas essa relação não é sensível ela própria. Então não há percepção sensível do conectivo E, ou qualquer outro conectivo lógico. E a mesma coisa para formas judicativas, como por exemplo a forma predicativa. Né? Se eu digo então, em um juízo, o carro é vermelho, é a mesma coisa. Se eu estiver em condições de perceber o tal carro, vai haver respaldo sensível para isso, não é? Se eu estiver em condições de perceber o vermelho, vai haver respaldo sensível para isso. A sensibilidade me dá sujeito e predicado, me dá a substância e o atributo. A percepção sensível me dá o carro e o vermelho, mas não me dá a cópula, o elemento de cópula, o ser em sentido predicativo, este é da proposição. Isso não é sensível, isso não é dado pela sensibilidade. Não posso entrever isso como se tivesse cores ou qualquer coisa assim, não é? Gosto particularmente dessa passagem do parágrafo 51, não é? Da sexta investigação lógica, em que Russell diz que esse tipo de dado não se deixa agarrar com as mãos, né? Quer dizer, não pego como pego uma garrafa. Esses dados categoriais não me são dados às mãos, não é? Eles não se deixam aprender com qualquer sentido. E aí a palavra sentido tem a ver apenas com a sensibilidade, né? Quer dizer, esses dados não têm cores, não têm sons, não têm sabores, não têm nada disso. São elementos ou nexos que organizam o sensível, mas que não são eles próprios sensíveis. Né? E aí, interessantemente, a gente vê por que o Russell vai aproximar esse conceito, essa noção de ideação, não é da categorialidade.
Porque as intuições categoriais, elas são esses atos de ordem superior, não é? Que permitem entrever critérios formais de organização e doação de objetos sensíveis. Mas esses atos de ordem superior não são sensíveis e não se voltam a dados sensíveis. Entreveem algo no sensível, mas não visam propriamente, não intencionam propriamente o sensível. Não é? São atos supraordenados, são atos de ordem superior. E aí eu quero precisamente encaminhar aqui, não é? Antes da gente voltar ali para aquela citação e fechar a passagem sobre Husserl, quero encaminhar dizendo fundamentalmente que, como nos ajuda a entender muito bem o professor Lohmer, não é? Ideações são fundamentalmente atos abstrativo-categoriais. É uma expressão que Lohmer utiliza nos ensaios dele sobre sexta investigação lógica, que é uma expressão muito feliz, não é? São atos abstrativo-categoriais. São atos que também as próprias ideações, não é, podem ser descritos assim, como atos de ordem superior que se apoiam em fatos ou então em dados sensíveis para entrever uma coisa que excede esses fatos ou esses dados sensíveis. Não é? Se eu faço isso para compreender formas categoriais ou predicativas ou conectivos lógicos, eu faço isso também para entrever as essências ou as espécies dos dados factuais, para observar, portanto, um objeto contingente e entrever a sua ideia. Em ambos os casos, eu tenho a relação de apoio e um ato supraordenado que se dirige a um correlato de tipo novo. É precisamente por isso que você está querendo chamar aqui a ideação de um ato abstrativo categorial. Não é? No caso da ideação, o visado é a ideia, não é? A espécie e o objeto individual. E a estrutura, você diria noética, não é? Mas a estrutura imanente do ato me mostra uma experiência de categorialidade. Me traz uma experiência de categorialidade. E a gente vê isso bem, de modo claro, não é? Quando Husserl cita no parágrafo 52 que a abstração, no caso, essa abstração ideadora, não é? Essa ideação, opera na base de intuições primárias. E com isso, surge um novo caráter de ato categorial, no qual aparece um novo tipo de objetividade, ou objetualidade, não é? Que, novamente, só em tais atos fundados pode aparecer, como efetivo ou dada figurativamente. Naturalmente, não penso aqui na abstração no mero sentido de salientar de um momento não independente num objeto sensível. Aquela experiência, não é, de olhar para o preto e separá-lo, ou então destacá-lo em relação ao objeto concreto. Não é isso. Não é essa abstração de coisas concretas. É, sim, uma abstração ideadora, na qual, em vez do momento não independente, ou essa propriedade concreta, não é, vem a consciência ou a doação atual, a sua ideia, ou o seu universal. Sim. Essa é uma passagem muito importante, não é? Porque é um elemento de debate, não é? Em que medida essa leitura categorial da ideação deve proceder em Husserl, não é? Mas é o posicionamento dele nesse momento. O que eu quero com vocês agora, na verdade, é só encaminhar para algumas observações de balanço, concluir essa contribuição, essa tentativa de contribuição com essa fala. Quero, com algumas considerações finais, só dizer que a motivação fundamental para um trabalho como esse é dizer que dois costumam ser os interlocutores privilegiados, não é, de um estudo um pouco mais complexo sobre os antecedentes intelectuais, os débitos intelectuais de Husserl, quando ele fala em espécies, ou então em abstrações ideadoras, ou então conhecimentos de essências. Dois costumam ser os autores que quase sempre são citados ali como antecessores, não é? Como influenciadores de Husserl. São Bolzano, obviamente, não é? E Lotze, que tem conseguido ganhar bastante relevância recentemente, não é? Tem sido objeto já, talvez nos últimos 10 anos, de muita exegese de husserlianos, não é? A relação Lotze-Husserl. E isso procede, obviamente. Não é? Claro que Bolzano e Lotze influenciaram muito as noções de essência em Husserl e a metodologia husserliana propriamente. Isso não só no sentido epistemológico, mas também nas considerações ontológicas, não é? Que estão envolvidas aí. Agora, o meu propósito com essa contribuição aqui, não é? Com esse estudo aqui, é tentar mostrar que também Brentano deve figurar nessa lista. Não é? Não pelos mesmos motivos, ou então com talvez o mesmo peso, não é, que os dois anteriores, não é, mas sem dúvida alguma deve figurar como um interlocutor de Husserl nessa parte, não é, nesse desenvolvimento das suas ideias.
Então, de certo modo, desocultar essa influência brentaniana é uma possível, não é, uma pretendida contribuição dessa fala, né, que eu concluo fundamentalmente mostrando traços comuns nas duas doutrinas, na brentaniana, da indução em sentido amplo, e na husserliana, da ideação. Né. Eu posso constatar aqui com vocês 4 elementos comuns. Ambos os pensadores aderem à ideia de que nós somos capazes de uma intelecção imediata de necessidades, né? Portanto, não de meras generalidades probabilísticas. Ambos não estão esgotando a sua análise no empirismo clássico, jamais, de modo algum. Eles estão dizendo que nós podemos ter intuições de necessidades, intuições de leis fundamentais, né, estruturantes dos fenômenos. Ambos estão dizendo que é possível fazer isso por meio de um salto, uma espécie de salto de uma instância factual para essa instância universal, não é? Em que nós podemos intuir essas leis necessárias. Isso não precisa de compilação de exemplos, como no empirismo clássico. Ambos estão dizendo, e isso já, de certo modo, disse nas formulações dos itens anteriores, né, que essa generalidade expressa esse teor conceitual ou estrutura um piso apotístico do fenômeno, e também ambos estão dizendo que isso é um recurso muito importante para suas metodologias. A ideação é estruturante da fenomenologia praticada em investigações lógicas e vai continuar sendo rebatizada depois de intuição idética, ou como se quiser, não é? Vai continuar sendo depois uma espécie de órgão ou um recurso metodológico central da fenomenologia. Mesma coisa para a psicognose ou para a psicologia descritiva de Brentano. Essa não ideação, obviamente, mas essa indução em sentido amplo, essa intelecção de necessidades, é também fundamental para a psicologia que ele pratica. Então, esses são 4 elementos que podem ser ditos dos dois autores, que mostram uma espécie de diálogo ou relação de herança aí de Husserl para com Brentano. Mas as distinções, elas também já foram, de certo modo, ditas ou dadas, não é? E elas dizem respeito ao fato de que Husserl vai se preocupar não só em defender esse Geltung, ou essa validade, não é, do universal, mas também vai tentar defender a objetualidade desse universal. Quer dizer, vai tentar defender que espécies, ideias ou essências são objetuais, são objetualidades de tipo específico. E ele vai ter também uma preocupação em determinar o sentido ou o teor do ato, fazer uma noética disso, né? Fazer um exame da imanência do ato. E vai explicar as ideações por meio da experiência categorial. Agora, em Brentano, a gente vê um certo tipo de encaminhamento distinto da coisa, não é? Brentano não objetualiza ou objetifica dados universais ou abstratos, não é? Ele busca entender que apenas essas análises mereológicas devem amparar a nossa compreensão do universal, mas ele não vai tornar o universal objetualidade. E do mesmo modo, ele não nos parece, nas fontes consultadas, oferecer nenhuma espécie de análise do ato que me mostre que são atos especiais, que são atos de tipo próprio, de tipo distinto, né, que estão em jogo aqui. Não se trata disso. Então, fundamentalmente era isso que eu queria trazer para vocês, não é? Parece que há elementos de apoio na relação com o Husserl Brentano em relação a essa forma de cognição, não é, que é uma intelecção direta do universal, e parece que há distinções relevantes especificamente no que diz respeito ao exame da dimensão objetual e da dimensão do ato, né, que seria depois, no jargão husserliano tardio, não é, uma distinção noético-não-nomática. Então, fundamentalmente é isso que eu queria trazer, não é? Eu agradeço pela atenção de todas as pessoas presentes, não é, que acompanharam a fala. Aqui está um pouco das fontes consultadas, não é? E eu concluo aqui a minha fala. Agradeço.